Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Defendendo Seu Direito. Aqui nós falaremos muito sobre direito de família. Portanto, se você é mãe, se você é pai, tio, avô, avó e está passando por algum conflito, por algum litígio envolvendo aí seu neto, seu filho, sua filha, seus filhos, né? Após aí uma separação, após um divórcio, ou até mesmo questões relacionadas a patrimônio, partilha, esse é o canal onde você vai encontrar muito conteúdo, muito material para tirar suas dúvidas. Lembrando que todas as quintas-feiras, às 9 horas, lá no Instagram, a gente ministra uma live, onde nós tiramos aí as dúvidas das nossas seguidoras, dos nossos seguidores, ao vivo, sendo aí uma oportunidade para você ter ali um primeiro contato com esse conteúdo jurídico que muitas vezes não faz parte do dia a dia da maioria das pessoas, tá certo? Lembrando que aqui é um bate-papo muito simples, muito franco, com base ali na nossa experiência como advogado ao longo de mais de 10 anos de carreira, onde a gente compartilha com vocês qual é a nossa visão sobre determinados temas, né? E de que forma nós entendemos que podemos ajudar vocês a solucionar mais rapidamente os conflitos, os problemas que possam ter surgido na sua vida, né? Lembrando que ninguém entra num relacionamento para se separar ou que as pessoas se casem eventualmente para se divorciar, mas infelizmente essas coisas podem acontecer e se você estiver passando por alguma dessas situações, é importante que você saiba quais são os seus direitos e como principalmente proteger os direitos dos seus filhos e das suas filhas. Se você não nos segue no Instagram, no TikTok e no Threads, eu vou deixar aqui as nossas redes sociais, você se inscreve no canal, ativa as notificações e siga a gente também nas nossas outras redes, porque a gente também divulga muito conteúdo por lá, tá certo? Então eu aguardo vocês lá, vou adorar ser amigos de vocês nas outras redes sociais. E aqui no vídeo de hoje a gente vai falar bastante sobre guarda e visitas. Acho que esse é o pontapé inicial para toda a questão ali envolvendo o conflito familiar, né? Acho que os grandes receios, principalmente das mães de filhos recém-nascidos, é justamente a preocupação com o regime de visitas que vai ser estabelecido logo após ali a separação e o nascimento dessa criança. Infelizmente, essa preocupação ela acaba aí se transformando em distorção da informação, onde a preocupação com a guarda compartilhada, né, o que significa eventualmente a guarda compartilhada, o que significa a guarda unilateral, faz com que muitas pessoas deixem de regularizar essa questão que é muito importante para garantir, para preservar ali o seu próprio bem-estar e o bem-estar principalmente da criança, tá? É sempre importante colocar no centro de toda essa discussão o bem-estar do infante. Então vamos começar aqui desmistificando um dos maiores tabus com relação a essa questão da guarda, principalmente da guarda compartilhada, que é a questão da moradia. Né? O fato do genitor ou da genitora estar buscando ali uma guarda compartilhada, né? Essa é a frase mais comum, né? Quem nunca aí, principalmente mães, solos, né? Nunca ouviu aquela frase comum: se você não deixar eu ver o meu filho a hora que eu quiser, quando eu quiser, eu vou entrar na justiça e vou pedir a guarda compartilhada e essa criança vai morar 15 dias comigo e 15 dias com você. E aí eu quero ver, né? E muitas vezes essas colocações, essa frase é dita por uma criança que acabou de nascer ou está ali ainda na primeira infância. E qual que é a verdade disso? Existe alguma verdade nisso? Existe alguma possibilidade do juiz fixar uma guarda alternada, né? A criança residir 15 dias com o genitor e depois 15 dias com a mãe? Obviamente que não, né? Obviamente que quando a gente está falando de guarda compartilhada, nós não estamos falando de alternância de residência, tá? Quando nós estamos falando de guarda compartilhada, nós estamos falando em compartilhamento de decisões. Doutor, mas o que isso significa? Obviamente que quando nós estamos falando aqui de lar
de referência, nós estamos falando de moradia, né? E quando nós estamos falando em compartilhamento de decisões, nós estamos falando sobre o diálogo que deve existir entre os genitores. Tá? Então, para deixar tudo isso muito claro, que a gente vai falar aqui nesse vídeo de hoje, se você quiser ter acesso ao resumo desse vídeo, né, que já foi uma live, que a gente já conversou bastante ali ao vivo com as nossas seguidoras, participa do nosso grupo no Telegram, que você vai ter acesso ao PDF desse vídeo que a gente está fazendo aqui hoje e vai poder ter todas essas informações esquematizadas de uma forma bem clara para ajudar vocês que eventualmente estejam pela Defensoria Pública e não tenham acesso a um advogado particular para, através de uma consultoria, explicar para vocês detalhadamente todos esses pontos. Tá? Mas voltando aqui à questão do lar de referência e decisões. Quando nós estamos falando de guarda compartilhada, nós não estamos falando de alteração de lar de referência. Tá? Guarda compartilhada diz respeito à alternância, ao compartilhamento de decisões. Ou seja, quais são as decisões importantes que a gente tem com relação aos filhos? Obviamente que sendo pai, sendo mãe no exercício da guarda diária dos filhos, a gente acaba esquecendo de quantas decisões a gente toma no nosso dia a dia relacionados à criança. Então, desde a escola, como vai para a escola, como vai voltar da escola, com quem vai ficar quando voltar da escola, eventualmente você estiver trabalhando, se vai fazer judô, se vai fazer natação, se eventualmente vai frequentar algum outro tipo de curso, religião e etc. Nós estamos falando de decisões. E quando o legislador fala de compartilhamento de decisões, ele fala sobre o direito de ambos os pais opinarem a respeito dessas decisões que são tomadas todos os dias, ou seja, a efetiva participação do outro genitor que efetivamente não estiver no domínio do lar de referência, de participar na vida dessa criança. Ou seja, o pai, eventualmente, que não more com a criança, uma vez que no nosso país o número de mães que possuem a guarda dos seus filhos é infinitamente maior do que o de pais que efetivamente exercem a guarda dos seus filhos, a guarda compartilhada ela vem para garantir a esse pai, a esse genitor, o direito de participar da rotina da criança, decidindo junto com a mãe todas essas questões. Tá? Esse modelo, até para trazer um pouquinho para vocês de uma forma mais lúdica, ele é muito claro ali nas séries norte-americanas, onde pais separados dividem as tarefas com as crianças. Então, por exemplo, tem uma série que ilustra isso muito bem, chamada Doces Magnólias. Nessa série, mostra ali três ou quatro amigas que se separaram recentemente e como que é a dinâmica dessa divisão de tarefas com os seus companheiros. Então, ali naquela série, ilustra muito bem como que o pai pega a criança, aí o pai esquece de pegar a criança, a mãe tem que ir lá pegar e etc. Então, todas essas questões ficam muito claras. Na série mostra como deveria ser o compartilhamento de guarda aqui no nosso país, porque de uma certa forma esse modelo ele é inspirado nisso, né? Um outro filme que também mostra muito isso é o filme A História de um Casamento, onde um casal que de uma forma muito não dramática, né, mas um romance ali que infelizmente não dá certo, um romance que fracassa, os pais são obrigados a compartilhar as decisões sobre a criança e aí começa ali a discussão entre os compromissos profissionais de cada um deles, né, de ajustar depois da separação essa agenda com os compromissos da criança. Então, por exemplo, o pai que não estava habituado a cozinhar para o próprio filho ou a buscá-lo na escola, ele tem que se adaptar a isso no curso de uma ação judicial, ou seja, onde vai ter ali estudo social, estudo psicossocial, ele tem ali que superar essas dificuldades para efetivamente ter o direito da guarda compartilhada com o filho, caso contrário, a justiça americana determina automaticamente a guarda unilateral
com a mãe da criança, né? E nesse caso, o regime de visitas teria alguma alteração. Isso na lei norte-americana. Na nossa lei aqui, o regime de visitas ele é absolutamente idêntico para os regimes de guarda unilateral, tanto para os de guarda compartilhada. Então, doutor, mas o que muda? O que muda é de fato essa questão das decisões. Tá, mas doutor, como que a gente compartilha decisões como quem vai buscar, quem vai trazer a criança para a escola, onde a criança vai estudar, a distância da escola entre cada uma das residências, se o regime de visitas ele é igual para todos os regimes de guarda, ou seja, pernoites a cada 15 dias, garantindo-se ali, às vezes, uma pernoite durante a semana. Esse é o mistério. É por isso que muitas vezes a gente tem esses conflitos acalorados quando a gente está falando de guarda compartilhada. Por quê? Você coloca ali no centro da discussão um genitor que eventualmente não está fisicamente tão próximo, né? E a mãe que efetivamente está ali no centro da situação, aqui eu estou colocando a mãe como exemplo, porque, como eu disse, é a maior parte das mulheres que estão sob exercício da guarda dos filhos, né? E você coloca o genitor nessa figura apenas de palpite, né? E aí ele vira um palpitador ali daquilo que ele acha que é melhor, mas infelizmente ele não está inserido nessa rotina, né? Seja em função do regime de visitas que está fixado, seja em razão, às vezes, da própria falta de interesse, né? E aí, muitas vezes, quando a mãe acaba tomando uma decisão se a criança vai estudar na escola X ou vai estudar na escola Y, o genitor acaba invocando ali a lei de alienação parental ou a violação do exercício da guarda compartilhada em função dele não ter tido o direito de opinar ou dele não ter tido a opinião dele efetivamente respeitada, né? Então esse é o grande problema que a gente tem no exercício da guarda compartilhada no nosso país. Mas em hipótese alguma isso vai significar que a criança vai morar um determinado tempo com um genitor ou em outro período com outro genitor. Mas doutor, da onde surgiu essa história, né? Da onde surgiu essa conversa de que a criança vai pernoitar metade do tempo com... pernoitar não, né? Vai morar metade do tempo com o pai e metade do tempo com a mãe. Essa história surgiu em 2014, quando a Lei 13.058 alterou o artigo 1583, parágrafo 2º do Código Civil. Tá? Eu vou trazer esse artigo aqui no cantinho para vocês acompanharem e a gente fazer a leitura juntos, né? Aonde o legislador trouxe o seguinte redação: na guarda compartilhada, o tempo de convívio dos filhos deve ser dividido de forma equilibrada. Quando o legislador coloca essa questão da divisão de tempo de forma equilibrada, ele gera uma grande confusão, porque eventualmente o leigo que faça a leitura disso, ou o advogado que não seja especialista na área faça a leitura disso, vai entender que a criança tem que ficar metade do tempo exatamente com o pai e metade do tempo com a mãe. Só que a questão é a seguinte: na segunda parte desse parágrafo, né, a questão fala sobre o respeito ali, a divisão do tempo deve respeitar os melhores interesses da criança. Ou seja, quando ele está falando de divisão de tempo, ele está falando do tempo que efetivamente a criança tenha disponível, respeitando quem esteja na guarda. Mas o que isso significa? Isso significa que se a guarda está com um dos genitores, ou com a mãe, ou com o pai, o tempo que vai ser dividido é o tempo que a criança efetivamente estiver livre. Então, se a gente está tratando de uma criança que está em fase de amamentação, o tempo que vai ser dividido é efetivamente o tempo que a criança pode ficar sem a amamentação. Então é importante conseguir fazer essa distinção sem fazer a confusão e fazer a leitura literal, né, a leitura ao pé da letra desse dispositivo e acreditar incorretamente de que
a criança vai pernoitar ali, vai viver 15 dias na casa de um genitor ou 15 dias na casa do outro genitor, ou até mesmo que vai se alternar as semanas. Quando nós estamos falando dessa divisão igualitária, dividindo-se os dias do mês, nós não estamos falando de guarda compartilhada, nós estamos falando de guarda alternada, aonde a criança terá duplo lar de referência. Lembra que no comecinho eu falei sobre lar de referência? Na guarda alternada, sim, vai haver ali um duplo lar de referência. A criança vai tanto ter o lar de referência fixado na casa do pai quanto na casa da mãe. E como que isso se traduz em documentos? Quando nós estamos falando de guarda compartilhada, vai sair um documento chamado termo de guarda, termo de guardião, aonde vão sair os dois, né, o pai e a mãe como responsáveis, como guardiões, e o endereço da criança vai ser o endereço do pai ou o endereço da mãe. Quando nós estamos falando em guarda alternada, vai vir, se for fixada no caso a guarda compartilhada, vão ser os dois pais como guardiões e responsáveis pelas decisões da criança, e o duplo endereço, né, de ambos os genitores na questão do domicílio, do lar de referência do menor. E quando a guarda for unilateral, vai tudo no nome de um só, tanto como guardião quanto na questão da moradia. Tá? Mas na prática, o que muda? Guarda unilateral, guarda compartilhada e guarda alternada com relação às decisões. Como eu disse, quando nós tivermos questões relacionadas à escola, o genitor que efetivamente usufruir da guarda unilateral vai ter o poder ali, efetivamente, de decidir onde a criança vai estudar. Quando na guarda compartilhada, essa decisão tem que ser tomada em conjunto, né? Agora, seja a guarda compartilhada, seja unilateral, tanto o regime de convivência vai ser o mesmo, como também o poder ali do genitor fiscalizar e, eventualmente, questionar se alguma das decisões do genitor que está ali no exercício da guarda estão corretas, eles são preservados. Isso tanto na guarda compartilhada quanto na unilateral. Então, digamos que, por exemplo, numa situação onde se existe ali uma prova inequívoca, né? A criança já está habituada a estudar num determinado colégio, já está ali completamente ambientalizada, já não tem mais nenhum problema de adaptação. Repentinamente, em função de uma mudança de endereço ou, às vezes, até de relacionamento de um dos cônjuges, o genitor que está ali com a guarda da criança resolve mudar essa criança de escola, né? Essa mudança ela pode ser impugnada pelo genitor que efetivamente não estiver com a guarda da criança, mesmo que essa guarda seja unilateral para aquele genitor que fez a mudança de escola. Sim, ele pode questionar, ele pode impugnar, né? E se eventualmente ele demonstrar que aquela mudança foi prejudicial para a criança através de estudo social, estudo psicossocial, essa decisão pode ser revogada, a criança pode voltar para a escola anterior. Tá? Então, é importante vocês saberem que na prática, a guarda compartilhada e a unilateral, elas não têm tanta diferença. Então, eu preciso, de uma certa forma, ter medo da guarda compartilhada, fixação da guarda compartilhada? Não, porque o regime de convivência é praticamente o mesmo. O que vai mudar, de uma certa forma, é a questão das decisões, né? A atenção que se deve ter para esse direito de decisão do outro genitor, para que eventualmente você não viole esse direito e possa ali responder ali um processo por violar esse direito da outra parte e eventualmente ter ali o benefício da guarda unilateral revogado ou até mesmo uma advertência por violar o direito do outro genitor, seja na forma de alienação parental, seja na forma de violação do exercício da guarda do outro genitor. Tá? E por fim, qual que é a forma, né, que o juiz vai chegar à conclusão de que é melhor fixar a guarda compartilhada, a guarda unilateral ou alternada? Para fazer isso, o juiz vai se valer dos estudos sociais e estudos psicossociais. Eu vou gravar um vídeo especificamente sobre esses estudos, tá? Porque eles são muito importantes para que vocês, para que o juiz forme a convicção de qual que é a guarda a ser adotada, a ser aplicada no caso concreto. Tá? Porque quando
o juiz ele tem contato através das petições de que cada um dos advogados estão trazendo, a convicção dele é uma. Mas quando ele se vale de peritos especializados e que vão entrevistar o pai, a mãe, a criança sobre os temas que estão sendo trazidos e questionados pelas partes, a convicção dele é outra. Vocês estão acompanhando aí diversos casos, né, de famosos que estão tendo aí de dificuldades aí na fixação de um regime de convivência que agrade a ambos, né? E todas essas famílias que vocês estão acompanhando vão passar por esse estudo, né? E é esse estudo que de fato vai ser o fator de desempate para fazer com que o juiz determine a guarda unilateral ou a compartilhada, por exemplo. Tá? Então, no nosso próximo vídeo, ou no terceiro vídeo, eu vou falar sobre esses estudos, né? Nós aqui no escritório contamos com uma psicóloga especializada no preparo das nossas clientes para enfrentar essa fase, né? Porque é uma fase muito delicada do processo, onde você não vai ter o seu advogado ali para te defender, para te consultar. Vai ser uma entrevista, de fato, com o psicólogo, com o assistente social, sobre os fatos que estão sendo trazidos no processo. Então, o advogado que está te assessorando, ele tem que te informar exatamente aquilo que está sendo dito para te defender e aquilo que está sendo a acusação da parte contrária ou a defesa da parte contrária sobre os fatos que você está trazendo no processo. E você tem que ir para esse estudo, de fato, preparada para aquilo que está sendo colocado, porque senão as informações podem ser consideradas inverídicas ou você pode, de alguma forma, prejudicar algum direito que você já tenha obtido através do seu advogado, da sua advogada. Tá certo? Bom, esse era o recado que eu queria passar para vocês hoje. O vídeo já está dando aqui quase 20 minutos e é bom a gente conseguir separar aqui os temas para não ficarmos aí com conteúdos muito maçantes aqui no nosso canal, tá certo? Então, se você ficou com alguma dúvida, participa lá do nosso grupo do Telegram, pega o resumo que a gente fez sobre esse conteúdo lá no nosso grupo, tá? Se eventualmente ficou alguma dúvida, acessa a live de quinta-feira, deixa a sua pergunta. Se você preferir, mande essa pergunta pra gente aqui nos comentários ou nos nossos inbox das nossas redes sociais, que a gente vai ter um prazer enorme em responder vocês. Lembrando que esse canal aqui, ele tem o objetivo de divulgar informação, divulgar conteúdo mesmo para mães, mulheres, pais que eventualmente não tenham condições ali de se consultar com um advogado ou eventualmente contratar um advogado particular, né? Porque muitas vezes antes de contratar a gente tem que saber se a gente precisa, né? A gente precisa saber se a gente está numa situação que de fato demanda ali uma tutela jurídica, né? Um aconselhamento jurídico, e se eventualmente algum dos assuntos que a gente tratou aqui você se identificou, né? Seja com relação à guarda, seja com relação a essa questão do lar de referência, a gente vai ter o prazer de responder a sua dúvida. Tá certo, pessoal? Um beijo para vocês e até mais. Tchau, tchau!